Salve pessoal, vamos para a segunda parte então do nosso módulo 4. Então vamos ver essa parte do marinho raso, né? Bioturbação, principais morfologias de barreiras e um pouquinho de sequências transgressivas e regressivas. Esse slide, para a gente lembrar um pouquinho o que a gente viu, né? Fazer uma breve revisão. Então a gente tem a região do foreshore, entre marés, tá? Temos a região permanentemente submersa da face litorânea ou shore face, né? Cujo limite superior é a linha de maré baixa, já aqui no limite com a face praial, ok? Limite inferior, a gente tem as ondas de bom tempo, nível de base aqui. Essa face litorânea dividida em superior, média e inferior. Vamos lembrar que tem elementos importantíssimos na face litorânea, que são as barras de alimentação, que a gente vê as calhas também. E mais em direção à plataforma, a gente vê aqui que o substrato seria mais lamoso, enquanto que nessa porção superior, substrato mais arenoso. Nessa porção inferior aqui a gente vê a questão das ichnofaces também, que eu vou, nos próximos slides agora, vou falar um pouquinho, que são elementos importantes aí nas faces sedimentares desses ambientes. Então a gente vê que tem uma zonação, uma distribuição dessas ichnofaces, né? Escólitos, cruziana, que nos ajudam a caracterizar esses ambientes. Então aqui um esquema de distribuição dessas ichnofaces, né? Desde o foreshore, acho que todo mundo aqui já viu nas praias pequenos organismos, né, que fazem buracos, escavações, pequenas escavações, isso tudo fica registrado, né, nos sedimentos. Tá? Na shore face superior, shore face média, aqui estão os ofiomorfos, nossos famosos os corruptos, né? Aqui nessa região de shore face superior à média, e também estruturas aqui de escavação, de escape, já próximo aqui a shore face inferior. Então, nós temos uma distribuição hoje que tem bastante referências aí sobre essa distribuição para a caracterização desses ambientes. Outra coisa interessante a mencionar, né, é o índice de bioturbação. Também auxilia nessa caracterização, né? Então nós temos aqui desde a ausência de bioturbação até camadas aqui completamente bioturbadas. À direita a gente vê um ofiomorfo. Esse aqui é um organismo que é o Calichirus major, tá? O corrupto. Esse aqui é encontrado nas praias do Paraná. E aqui ele é encontrado, então, como um registro fóssil. Esse aqui de shore face médio para superior. Okay? Na zona de transição, então, a gente já tem uma intercalação de sedimentos finos, né? de lamas, de matéria orgânica, estruturas desde Ramoqui, Tessueire. Vejam que também é intensamente bioturbado essa região. E mais próximo à plataforma, então, como a gente viu, a gente começa a ter uma maior contribuição de sedimentos lamosos aí, né? Sedimentos finos, com poucas lentes arenosas,
né? E sedimentos finamente laminados, né? Até maciços. Então aqui a gente já está próximo ao ambiente de plataforma. Sobre a estratificação do tipo Ramuki, esse slide aqui ilustra. Nós temos aqui as condições de bom tempo. Então, em condições de bom tempo, nós temos aqui essa sucessão aqui, né, de faces. Né? Então, é a laminação planar, né, a canalada, estratificação cruzada. E em condições de tempestade, em que a gente tem a geração na shore face médio inferior da estratificação do tipo Ramuki, que é a direita, que é caracterizada por essa convexidade, né? São elementos aqui 3D, né? Com essa convexidade. A swale, essa de baixo, tá? Que são estratificações truncadas, elas ocorrem em associação muitas vezes com a Ramuki, né? Ou não. Tá? E aqui, esse slide, nas condições de tempestade, o interessante é que ele coloca aqui justamente as diferenças, por exemplo, de velocidade oscilatória, né, para a geração dessa estratificação. Então a gente vê que comparando com as condições de tempo bom, né, diferença na velocidade oscilatória, das correntes unidirecionais do fundo também, tá? Quase inexistentes aqui em tempo bom. Do sedimento em suspensão. E justamente aqui ele faz essa distinção entre velocidade oscilatória e correntes extrativas unidirecionais para a geração das Ramukis, né, ou da swale. Tá? Então a gente vê que a swale aqui ela tem um componente oscilatório muito maior aqui, né, do que seria essa Ramuki isotrópica aqui no caso. Tá? Então é bem bacana esse slide aqui para ilustrar essas diferenças nos processos aí, né, de geração das estruturas. Esse trabalho aqui é um trabalho recente do nosso colega Luiz Cielski, do Belepost. É um mapeamento fantástico da plataforma interna aqui do Paraná. E é curioso notar também, em relação à distribuição de sedimentos, né, essa extrema heterogeneidade na distribuição. A gente viu lá atrás, né, que a gente tem, em geral, substratos mais lamosos, mais para offshore, né, mais arenosos em direção às praias. Mas a gente vê nesse mapeamento aqui como existe essa heterogeneidade nessa distribuição granulométrica. Tá? Então a gente tem aqui desde areias muito finas, em verde, né? Sedimentos lamosos, que é a grande maioria dos sedimentos, certo? Mas tem também, por exemplo, esses 5 aqui, areias média a grossas, né? O laranja. E também, do mesmo trabalho, esse aqui é uma imagem de side scan, né, do sonar de varredura lateral, e a gente vê aqui essa alternância de estrutura, de formas de fundo, né, de formas de leito. Tá? Então aqui esse LP é leito plano, né, ondas de areia. Então a gente tem a alternância dessas formas de fundo. Vocês percebam a escala, né, essa escala de plataforma, mas que mostra, né, essa distribuição também obedecendo essa distribuição de formas de fundo.
Então agora um pouquinho de barreiras costeiras. Essa é a definição clássica de barreiras costeiras, né? Corpos arenosos alongados, paralelos à costa, né? Acima do nível do mar, com largura emersa entre dezenas de metros até poucos quilômetros. Podem ou não separar do oceano ambientes úmidos, né? Como lagunas, marismas, baías. Podem apresentar um ou mais canais de conexão, né? Por exemplo, inlets. E aqui na figurinha da esquerda, né, do trabalho clássico do Roy, a gente tem aqui desde os costões rochosos, né, baías. No detalhe aqui a gente vê esses esporões aqui, né, avançando aqui, isolando porções da baía. Temos aqui as praias, né, desculpe, aqui são as barreiras com laguna. As barreiras com lagunas, as praias estão aqui em cima. Aqui também, barreiras com lagunas, né, sistemas fluviais associados, formando deltas, as planícies com cordões litorâneos também, né, a barreira progradante. Então a gente vê a diversidade aí de ambientes, né? No detalhezinho aqui a gente vê um esporão, né, um sistema de inlet aqui. Então, essa ampla gama de tipos de barreiras, né, ela traz uma complexidade muito grande ao registro geológico. Aqui são as ilhas barreira, as clássicas descritas na literatura, Cabo Hatteras, na costa atlântica dos Estados Unidos, né? Então essas são as ilhas barreira clássicas, tá? Com os inlets, aqui vários inlets de maré, né? Temos aqui também leques de washover, aqui não está dando para ver direito, a gente vai ver no slide mais para frente, né? Os deltas de maré, aqui bem marcados também, e aqui para dentro a região do estuário. Esse aqui, justamente os leques de washover que eu mencionei, né? Então a gente vê que durante eventos de tempestade nós temos o transporte de sedimentos aqui em direção ao continente, né? Formando esses leques, tá? De sedimentos que eles podem chegar numa laguna aqui, exemplificado nessa figura da esquerda, tá? Aqui outros elementos também, né? Então, dessas ilhas barreiras, a gente tem os deltas de vazante, né? Delta de enchente, as planícies de maré, marismas, né? E os esporões, aqui, corpo da barreira, ok? Aqui é a planície costeira na Ilha do Mel. Quem não conhece, eu recomendo, a Ilha do Mel é fantástica. Né? É uma aula de geologia, geomorfologia. Tá? Aqui uma planície com cordões litorâneos, isso aqui no Peru. Né? A gente vê, então, a progradação desse sistema aqui está marcada por esses cordões litorâneos. Aqui, no caso, está associado a um delta aqui também, desse rio Shira. Né? Mas a gente vê que esse sistema aqui é independente aqui do delta. Aqui é Sandy Hook, também é um local clássico, né, nos Estados Unidos. É um esporão, um grande esporão, né, desenvolvido. Então nós temos aqui cordões litorâneos também, nesse esporão. Né, porções recurvas do esporão. Então aqui, nesse caso, está isolando essa parte da baía aqui, né? Esse aqui é no Maranhão,
São barreiras costeiras também, que estão sendo recentemente estudadas. Né? A gente vê aqui essas planícies de maré totalmente recortadas pelos canais de maré, mas temos também acumulações arenosas aqui. Né? Então seria um outro tipo de barreiras. Tá? Sobre essa dinâmica, né? As amplitudes de maré nesses ambientes aqui podem chegar à ordem de 8, 10 metros. Então são ambientes muito dinâmicos. Aqui é a barreira regressiva da Praia da Pinheira, em Santa Catarina. Então temos aqui os cordões litorâneos, associados à última descida do nível do mar. Né? Temos cordões de dunas aqui, ó, né? Lençóis de dunas. Ok? Essa feição aqui é um túmulo, né? Que está ligando essa parte mais rochosa, essa ilha mais rochosa aqui, a planície costeira, um túmulo. E aqui as praias atuais, né? Também uma pequena laguna, campo de dunas. Isso aqui é em Florianópolis, é o Pontal da Daniela, que é o exemplo aí de um esporão, né? Um esporão. Uma parte desse esporão aqui é mais estável, já foi ocupado aqui, ó, pelo urbanismo. Né? Mas uma parte que é bastante dinâmica aqui, que sofre a dinâmica da Baía Norte, dos canais de maré. Então essa parte aqui não foi ocupada justamente porque ela é extremamente mutável. Né? Então agora um pouquinho sobre sequências regressivas e transgressivas. E essa figura aqui é importante porque ela ilustra justamente a lei de faces de Walter, né? Que diz que faces que ocorrem em sucessões verticais concordantes também ocorrem em ambientes lateralmente adjacentes. Então a gente tem aqui uma sucessão vertical, né? Mas isso corresponde também a uma distribuição desses ambientes, né? Na natureza lateral. Isso é importantíssimo, né? Para a compreensão justamente dos empilhamentos. Então, aqui os empilhamentos principais, né? O transgressivo, que a gente vê aqui os sedimentos de praia, por exemplo, né? Sobrepondo-se aos sedimentos de Wachovre e lagunares, quer dizer, né? Está tendo aqui um avanço, né, desses sistemas deposicionais em direção ao continente. Tá? O regressivo, onde a gente tem aí os ambientes mais rasos sobrepondo-se aos mais profundos, né, de shore face, de offshore. E o agradacional, onde a gente tem um empilhamento verticalizado dessas faces, né, com variações laterais, dependendo dos fatores autogênicos da barreira, né, da própria dinâmica da barreira. Canais de maré, temos aí esporões, né, migrando. Né? Então, esse aqui é o A gradacional. Essa figurinha da direita, então, ela ilustra outra coisa importante para a gente ter em mente nesses empilhamentos, que é justamente as flutuações do nível relativo do mar. A gente está aqui num pedacinho pequenininho, né? Mas essa figura ilustra justamente como é cíclico, né? Essas transgressões, né? Onde o mar avança em relação ao continente, e as regressões, onde o mar regride em relação ao continente. Então aqui, outros conceitos, né, importantes, progradação, né, onde a gente tem um avanço gradual dos sistemas deposicionais, proximais sobre os distais. Então a gente está aqui nessa figurinha da esquerda, né? Então aqui o laranja são fluviais, o amarelo os costeiros e o verde os marinhos. Né? Então, e a retrogradação, onde a gente tem
a deposição dos sistemas distais sobre os proximais. Né? Então a gente tem aqui o verde, né, que é o marinho, sobre o laranja e o amarelo. Okay? Aqui os empilhamentos, né, os modelos de empilhamento clássicos para o sistema regressivo. Então a gente tem a duna, né, o backshore, sobre a face face praial, sobre a face litorânea, aqui, né, superior, média e inferior. O transgressivo, nós já temos aqui sedimentos de dunas, de leques de washover, né, sobre sedimentos lagunares, né, sedimentos de canais de maré. E temos esse terceiro modelo aqui, que é muito importante, está sendo bastante estudado agora recentemente, que são justamente em relação àquela migração longitudinal à costa. Né? Então nós temos sistemas de inlet e esporões migrando, né, ao longo da costa. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, o sistema de esporão, né, sobre faces de canal mais profundas, mais rasas. Tá? Lembrando que esses canais eles estão erodindo os sedimentos da própria barreira, né, muitas vezes remobilizando esses sedimentos e redepositando no sistema. Tá? Então, esse é um exemplo aí, de uma variabilidade que isso aqui pode incluir na arquitetura deposicional. Tá? Então, aqui uma ilustração disso que a gente falou. A gente tem aqui uma seção transversal, onde a gente vai ver o leque do washover sobre a laguna, sedimentos praiais, né, de shore face. E aqui, esse sistema longitudinal à costa. Então a gente vê que tem o inlet, né, e o esporão migrando aqui. Então esse de cima aqui a gente vê o leque de washover sobre os lagunares. Aqui já tem uma progradação. A gente vê os sedimentos de duna sobre os de shore face, né, sobre os de offshore. Tá? Temos a progradação do sistema. E na figura de baixo, temos então a migração desse inlet, desse sistema esporão inlet. Né? Então esse inlet ele vai erodindo aqui porção da barreira. Né? Aqui vai sendo redepositado. Tá? Então são sistemas bastante complexos. E aqui um modelo de barreira progradante, né? Onde a gente tem faces de praia sobre o shore face superior, inferior, sobre o marinho raso. Tá? As linhas de tempo, né, de desenvolvimento da barreira. Okay? E esse slide aqui que eu coloquei por último, tá? Ele ilustra também a variabilidade que esses sistemas que a gente viu, que eles têm em relação, por exemplo, a mudanças climáticas, né? Esses esporões e canais que eu mencionei, migrando ao longo da costa, eles são extremamente sensíveis, né? Por exemplo, a eventos extremos, né? Frequência e intensidade de eventos extremos. Um furacão pode modificar completamente uma barreira em questão de horas. Né? Inversões de deriva litorânea, né? Modificando padrões de clima de ondas, né? Modificando padrões de circulação, modificando então a morfologia da barreira com essas inversões. Tá? Né? Os padrões de dispersão de sedimento em função aí de mudanças climáticas, né? De pluviosidade, de regime de ventos, de ondas, né? Circulação termalina do oceano. Então, é tudo muito complexo, né? E
Por que é importante, né, compreender isso, né, estudar isso? Porque os desafios aí do futuro são urgentes, né? Esse material aqui tem também lá na pastinha, tá? É o exercício, né? Eu pedi para elaborar um texto de uma página, né? Um texto bastante direto, tá? Discutindo a distribuição dos tipos de barreiras na costa brasileira em função da morfologia tectônica da plataforma. Tá? É um assunto bastante interessante. Tem aqui as referências clássicas, né? Esse trabalho do Inman e Nordstrom aqui, fantástico, do Glaser também. Tá? Temos esse livro aqui, também das barreiras costeiras holocênicas brasileiras. Então eu recomendo a leitura, tá ok? E quero agradecer a oportunidade para a professora Carolina, a atenção de vocês. Quero reforçar que qualquer coisa que precisem, quiserem conhecer o LeCoast, quiserem trocar uma ideia, por favor escrevam. Eu ilustrei esse último slide aqui com um lixão na região do Guaraguaçu, na planície costeira. Tá? Isso aqui é plástico, né? E isso aqui me faz pensar como é urgente, né, a gente compreender, estudar esses ambientes, né? Ajudar nas tomadas de decisão, né, no planejamento dessas regiões. Tá? E é isso aí. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima.